Olá, o meu nome é Mafalda Lopes, sou do Departamento de Marketing e Comunicação do Gabinete de Contabilidade de Domingos Salvador. Hoje tenho aqui comigo via Zoom a doutora Ângela Silva, contabilista certificada e membro da administração de Domingos Salvador. Quero já deixar aqui a minha palavra de apreço para com os contabilistas certificados, principalmente com os meus colegas. Só para fazer uma pequena introdução, nós hoje vamos ter uma conversa informal, isto porque estamos a fazer um ano de, infelizmente, pandemia, e gostava de saber um bocadinho, pelos olhos de um contabilista certificado, o que isto significou para eles e aquilo que eles tiveram que fazer para se adaptar. Portanto, Ângela, começando já pela primeira pergunta, de certeza que isto foi um ano com diversos obstáculos e as soft skills, que são tão discutidas atualmente, sobressaíram. Capacidades como a gestão de stress, a gestão do tempo e a criatividade, com certeza que foram essenciais para a adaptação do contabilista a estas novas exigências. Portanto, a minha pergunta para ti são quais é que tu achas que são as capacidades que destacarias como essenciais durante esta pandemia? Ora bem, esta pandemia é uma novidade para todos, em qualquer setor de atividade. Para qualquer ser humano, esta pandemia é de facto uma novidade. E se calhar, pensando por aí, nesta questão de novidade, eu acho que em termos gerais, esta pandemia obrigou-nos a destacar a capacidade de nos reinventarmos dia após dia. Ou seja, no nosso dia-a-dia nós tivemos que reinventar porque tudo mudou, tudo alterou. Mas isto de uma forma muito generalista. Olhando à contabilidade e ao contabilista certificado, propriamente dito, eu diria que ele teve que desenvolver mecanismos para ir buscar essas tais soft skills que tanto se fala, como gestão de stress, gestão de tempo. Qualquer contabilista certificado neste tempo, se não desenvolveu um pouco de mecanismos para ir buscar essas soft skills, que se calhar até à data acharia que nem as tinha, eu acho que é muito difícil de conseguir destacar neste tempo de pandemia. E acho que se o contabilista certificado não conseguiu fazer isto, ou melhor, dizendo, eu acho que só conseguindo fazer isto, só conseguindo desenvolver estes mecanismos para conseguir arrancar, é que conseguiu de facto andar dia após dia, não baixar a guarda e acima de tudo lutar todos os dias, dia após dia, dia após dia. Exatamente, portanto, acrescentando também aquilo que eu acho que realmente os contabilistas certificados tiveram que demonstrar a capacidade de resiliência, não é? Lá está, como tu dizes, lutar dia após dia. E nesse contexto, eu pergunto-te qual é que para ti foi a maior adaptação que foi necessária fazer durante o ano 2020? Este ano de 2020 foi um ano completamente atípico. Em termos pessoais, em termos profissionais, eu acho que a maior adaptação que foi necessária ser feita foi mesmo a aceitação. É claro que ninguém aceita de bom grado e com bons olhos uma pandemia que nos trava tudo em termos pessoais e tudo em termos profissionais. Mas eu acho que a partir do momento em que nós aceitamos que é a nossa realidade, por muito dura e triste que seja, eu acho que com esse termo da aceitação nós nos conseguimos adaptar e dar o melhor de cada um de nós. Portanto, e só com essa aceitação é que nós conseguimos nos adaptar e lá está, e reinventar, de forma a que no nosso posto de trabalho, nas nossas especificidades, consigamos ser melhores com as circunstâncias que estão à nossa volta. Certo. Portanto, falamos aqui em aceitação e imagino que essa aceitação tenha sido essencial para resolver ou ultrapassar os desafios que foram colocados aos contabilistas portugueses. E a minha pergunta é mesmo quais é que tu achas que foram os maiores desafios neste ano? Eu, para já, sou uma defensora inata da minha profissão. Adoro ser contabilista certificada, adoro trabalhar em contabilidade, portanto, só por si só, ser contabilista certificada para mim é um orgulho. E isso é um ponto fundamental
para nos conseguirmos desafiar a nós próprios, principalmente nestes tempos de pandemia. Porque se fazemos uma coisa que gostamos, é mais, eu não diria mais fácil, eu acho que é menos difícil de conseguirmos dar a volta, porque amamos a nossa profissão e acima de tudo, fazemos-lo com orgulho. Agora, o contabilista certificado, neste período pandémico, o maior desafio foi, na minha opinião, manter-se ao lado do empresário. Porque, no fundo, o empresário foi também, como toda a gente, não é? Aquele que rapidamente vê tudo também a alterar e foi preciso mantermos ao lado dele. Nós, enquanto contabilista certificado, mantermos ao lado dele de forma a que ele conseguisse dar o melhor de si, porque são eles, no fundo, a economia deste país, dependemos de todos eles. E, portanto, claro que se nós pensarmos, ora bem, mas eles foram obrigados a fechar os seus negócios, a parar as suas atividades, o seu dia-a-dia alterou, já não precisam de um contabilista para lhes dar as suas análises, os seus reportes mensais, toda a informação necessária para a sua área de gestão de negócio, porque tudo parou. E podíamos dizer assim, o contabilista agora, nesta altura pandémica, não é preciso para nada. Mas é exatamente o contrário. Acho que foi nesta altura de pandemia em que mais foi importante a presença do contabilista certificado ao lado do empresário. No sentido de tentar angariar o máximo de informação sobre todas as legislações que caíam em lotes e lotes e lotes, dia após dia, e tentar esmiuçá-la no sentido de conseguir aproveitar todos os apoios possíveis e imaginários, de acordo com os diversos setores de atividade, para poder apoiar o empresário. Portanto, mais do que nunca, neste tempo em que o empresário se viu obrigado a parar a sua atividade profissional, mais do que nunca o contabilista teve que se manter ao lado do empresário para lhe conseguir facultar todo este apoio na legislação que saía e na ajuda destes apoios que estavam a ser concedidos aos empresários. Sem dúvida. Eu acho que, aliás, muitas pessoas nem têm noção, mas eu acredito que o nível de carga de trabalho até tem aumentado durante esta pandemia para todos os contabilistas. Sem dúvida. Imagino que só se consiga resolver ou dar a melhor resposta possível aos nossos clientes se tivermos processos bem fundamentados. E, portanto, eu pergunto... Mas eu gostaria de reforçar aqui que se calhar a maior parte das pessoas pode não ter essa noção, mas a própria legislação, ela quase que saía de um dia para o outro. Portanto, o contabilista teve mesmo que se adaptar, em termos até de horários e tudo, de forma a que pudesse realmente apoiar o empresário. Foi realmente um período de carga horária de trabalho que não é visível de todo, mas que foi muito importante e que o fizemos lá está, de mangas arregaçadas, para interpretar a legislação, perceber o enquadramento da legislação e, acima de tudo, no fundo, eu vou usar uma expressão que já ouvi, mas eu acho que, de facto, e não querendo desprestigiar de forma alguma nenhuma profissão, mas estes apoios, por muito pequenos que pudessem ser, ou por muito complicados ou complexos que pudessem ser e trabalhosos que pudessem ser, todos eles eram os autênticos ventiladores destas empresas. E, portanto, nós não podíamos escapar nenhuma possibilidade de os ajudar nesse sentido. Por isso, eu passo a expressão dos ventiladores, vamos desprestigiando, obviamente, mas numa outra vertente, sim. Foi muito importante apoiá-los nesse sentido. Exatamente, concordo plenamente. E, portanto, a minha outra pergunta para ti, que vai neste sentido, é quais é que foram os processos de trabalho que garantiram a manutenção do serviço de qualidade? Penso que podemos garantir que fizemos um serviço de contabilidade de qualidade e, portanto, gostava de te perguntar sobre isso mesmo, sobre os processos. Eu não consigo olhar para a profissão do contabilista certificado sem qualidade. Ou seja, aliás, eu costumo pôr a qualidade em tudo aquilo que nós fazemos e acho que sempre que conseguimos fazer cada vez melhor. Mas
há aquela expressão típica, aquilo que é para ser feito merece ser bem feito. Portanto, nós devemos dar o melhor de nós todos os dias. E então esta minuciosidade da própria contabilidade em si, do setor, faz-me criar e ter aqui a ideia de vários termos que eu podia aplicar a estes processos que podem garantir a qualidade. Mas, em bom rigor, se nós estivéssemos, no tempo de uma pandemia, nós estivéssemos a falar deste ano de pandemia, 2020, e se estivéssemos a fazer esta conversa, e se tu me perguntasses quais serão os processos do contabilista para garantir um serviço de qualidade, eu ia responder exatamente a mesma coisa. Eu acho que, acima de tudo, em primeiro lugar, nós devemos ter o foco naquilo que é o mais importante, que é o empresário, o nosso cliente. Esse deve ser o nosso primeiro cuidado neste processo de garantir um serviço de qualidade. E depois, obviamente, no nosso dia-a-dia, eu também tenho que destacar, se calhar, mais 3 palavras, que sem elas eu não consigo olhar para a profissão do contabilista certificado sem elas, que é a organização, o planeamento e o rigor. São 3 coisas que eu acho muito fundamentais na profissão do contabilista certificado. Mas é assim, eu reforço, em termos pandémicos ou não pandémicos, para mim, o processo de um contabilista certificado só é eficaz e com qualidade se tiver isto em mente. O foco no cliente, em primeiro lugar. E depois, desenvolver todo o seu trabalho com organização, planeamento e rigor. Agora, sem dúvida que no tempo pandémico, por todas as atrocidades, não é, que recebemos em termos sociais e pessoais, tudo isto tem que ser redobrado. Daí também a dificuldade que o contabilista teve em se manter neste tempo pandémico com processos que garantissem atenção e qualidade e o máximo de rigor na execução de tudo. Muito bem. Agora, mudando aqui um bocadinho o rumo desta conversa, qual seria o conselho que darias aos teus colegas contabilistas? Eu não posso dar outro conselho senão este. Se eu amo tanto a minha profissão, se eu tenho tanto orgulho em ser contabilista certificada, eu não posso dar outra sugestão ou conselho aos meus colegas que não este. Tenham o foco no vosso cliente, sejam organizados, façam planeamentos, sejam rigorosos, sejam determinados. Mas eu digo isto com toda a vontade, com todos os meus colegas contabilistas, que acima de tudo somos uma classe, uma profissão que ao longo do tempo se tem vindo a unir e não vejo por que não haver união entre contabilistas certificados, porque o mercado dá para todos. Agora, uma coisa sim, eu acho que este mercado tem que ser para contabilistas certificados que tenham como pilares sempre o rigor no seu trabalho, a sua qualidade na execução das suas responsabilidades. Muito bem. Aliás, eu acho que isso se aplica a quase todas as profissões, não é? O rigor, a qualidade, acho que todos devemos pisar por isso. Uma vez que estamos mesmo a fazer um ano que foi decretado o estado de emergência, eu queria saber como é que tu defines este ano que passou. Era muito mais fácil responder esta pergunta se tudo isto já estivesse passado. Porque tínhamos fechado um ciclo e era fácil de dizer o que é que passou. Infelizmente o ciclo continua e nós estamos constantemente com estados de emergência, com alterações. Lá está que tudo isso também envolve uma logística enorme por parte do contabilista certificado para poder ajudar o empresário o que é que pode fazer em determinado momento, o que é que afinal não pode fazer, o que é que pode abrir, o que é que não pode abrir, quem é que pode estar a trabalhar e aonde, em que circunstâncias. Também acaba, porque é para nós, para o contabilista, que o empresário lida, não é? Para saber se já pode abrir, posso vender o quê, aonde, em que circunstâncias, em que horários. E, portanto, nós temos de estar num acompanhamento direto e tem sido brutal. Realmente há um ano que andamos com estados de emergência e com sucessivas alterações. Mas se calhar talvez queiras saber mais, esta pergunta seja mais para a Domingos Salvador, não é? Como é que este ano se desenrolou aqui na Domingos Salvador?
Neste ano, realmente, nós estamos basicamente a fazer um ano em que eu não posso dizer que tudo colapsou, mas em que algo aconteceu que nos fez tomar medidas, decisões. E realmente, quando foi preciso, eu, não querendo, no fundo, anular tudo o que eu disse até agora, né, neste foco do cliente, que acho que é primordial, eu acho que este ano de 2020 eu tive que me focar muito numa fase inicial, e que acaba por ser todos os dias também, porque está intimamente ligado. Eu tive que me direcionar para o gabinete de contabilidade, para a Domingos Salvador. E porquê? Porque a Domingos Salvador é uma empresa com 50 trabalhadores. E por muito que olhemos para uma empresa como uma entidade fácil de gerir, são 50 trabalhadores, tomam-se decisões e as coisas vão-se desenrolando. Na Domingos Salvador não é assim, porque na Domingos Salvador estes 50 trabalhadores para nós são 50 famílias. E depois pensar, quando surge, lá está, quando apenas surge a hipótese de que ia haver o encerramento escolar, isto abalou. São 50 colaboradores, são 50 famílias. Portanto, era preciso colocar rapidamente, com esta possibilidade de encerramento escolar, que ainda não estava decretada na altura, mas nós mal soubemos dessa equação, a administração sentou-se na mesa de reuniões e pôs o cenário em cima da mesa e o que é que vamos fazer? Temos 50 trabalhadores, temos 50 famílias e, acima de tudo, temos a nossa família, a Domingos Salvador. E foi muito difícil, foi desafiante também, e sem dúvida que vai ser um ano marcante para qualquer um de nós, enquanto membro da administração, e para cada um de vocês, enquanto colaborador. Claro que depois de tudo isto passar, cabe a cada um de nós, e nós aqui também, em equipa, lutarmos para voltarmos dentro daquilo que for possível, o mais rapidamente possível, e quando nos for permitido, à normalidade. A nossa equipa conseguiu, individualmente, cada um por si, decidir o que queria fazer e conseguimos permitir que tudo aquilo que eles decidiram fosse feito. Ou seja, quem preferiu ir para casa pelas diversas circunstâncias, ou familiares, de logística de crianças, ou por uma questão de se sentir mais seguro, por estar com medo do vírus, da pandemia, por diversas razões, todos aqueles que quiseram ir para casa puderam fazê-lo. Nós apenas proporcionamos todas as ferramentas necessárias para que eles pudessem depois desempenhar as suas funções dentro da normalidade possível, conforme fariam e cumprirem com as suas responsabilidades se estivessem nas instalações. Por outro lado, também tivemos uma parte da equipa que preferiu ficar nas instalações. O que também foi fundamental, porque depois conseguimos ter uma equipa que se conseguiu apoiar mutuamente. Principalmente os que estavam cá nas instalações da Domingos Salvador, conseguiam ser a ponte para aqueles que estavam em casa e que precisavam, obviamente, dessa ajuda. No dia em que os primeiros 15 colaboradores abandonaram as instalações da Domingos Salvador para trabalhar em casa, foi um dia muito difícil. Também para nós, não é? Ter que encarar esta realidade. Eu também tenho a certeza. No dia em que eu conseguir trazer toda a minha equipa para as instalações da Domingos Salvador, eu vou soltar lágrimas de alegria, sem dúvida, porque ter-vos aqui todos novamente é para mim o fim da pandemia e o regresso à normalidade. Acho que é um sentimento mútuo. E em jeito de conclusão desta bela conversa que estamos a ter, eu gostava de te perguntar, e já que estamos a fazer uma retrospectiva pelos olhos de um contabilista certificado, o que é que dizem os teus olhos? Há bocadinho estavam um bocadinho lacamejantes.
Mafalda, tu que me conheces, aliás, qualquer colaborador aqui me conhece, e tu também me conheces perfeitamente, eu não estou minimamente preparada para este tipo de entrevistas, muito menos destas perguntas televisivas, do que é que me dizem nos olhos. Agora, sendo tu, se calhar, sendo tu realmente da área da comunicação, se calhar eu faço-te ao contrário. Pergunto-te a ti, o que é que os meus olhos te dizem? Não foi ser justo esta troca que tu faz. Mas vá. Mas está ensaiado. Deixa-me pensar. O que é que eu acho que os teus olhos dizem? Acho que dizem esperança, vontade de querer e ser melhor, vontade de ser disruptiva e cada vez mais inovadora. É isso que eu vejo. Muito obrigada. Olha, mas sabes o que é que eu gostava que... Conheces a expressão de que os olhos são o reflexo da alma. E o que eu me apercebi neste tempo de pandemia, e sempre que olho para um colaborador, neste momento estou isolada, não é? Por isso estou aqui sem máscara, mas sempre que olho para um colaborador, ele está com a sua máscara e, portanto, só consigo ler o que os olhos dizem, né? Já não consegue ler através dos lábios. E eu percebi-me que estas máscaras permitem-nos fazer uma leitura através dos olhos, às vezes muito mais real do que aquela que seria sem a máscara. Parece contraditório, mas a verdade é que eu acho que os olhos dizem muito. Agora, eu, na minha forma de encarar esta pandemia e olhando sempre às responsabilidades inerentes na Domingos Salvador, aquilo que eu quero que os meus olhos... eu não estou tão preocupada com o que é que eles dizem, mas aquilo que eu vou querer tentar mostrar aos meus colaboradores é que, independentemente de todas as dificuldades, de todas as decisões difíceis para ambas as partes que foram tomadas ao longo deste ano e que ainda se avizinham ser tomadas, não é? Porque ainda continuamos em pandemia. Eu espero que eles sempre vejam nos meus olhos este orgulho da profissão. Independentemente da área em que estamos, o orgulho da profissão, daquilo que fazemos, e que acima de tudo somos Domingos Salvador. Somos rigor, somos eficiência e somos qualidade. E se eu tiver o colaborador a ver isso nos meus olhos, eu digo missão cumprida, porque é sinal que ele está a cumprir com os objetivos da Domingos Salvador. Bem, muito obrigada a todos por terem assistido e obrigada, Ângela, por esta possibilidade. Foi um prazer. E fiquem bem e em segurança.